Nós não fomos chamados para corrigir pessoas, porque atenção a isso. Obreiros, atenção. Há um botão de alerta na alma do ser humano. Toda vez que a pessoa, qualquer que seja ela, desconfia, percebe, sente que está sendo dominado ou dominada, nós nos revoltamos. Por quê? Se eu voltar ao texto anterior, você vai lembrar que o homem recebeu ordem de Deus. O desígnio do homem era dominar sobre a natureza. Deus não disse para dominar sobre outro ser humano. Como castigo pela desobediência e pecado, foi dito a Eva: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso é castigo. Você pode dizer à pessoa do seu lado: isso é castigo. Isso é sentença do pecado. A graça veio e quebrou isso. Homem não pode ser dominado pela mulher. A mulher não pode ser dominada pelo homem, ponto final. Nós somos livres. Olha para o teu irmão. Somos livres. Nós não aceitamos domínio, por isso que temos problema. Qualquer um que queira colocar no nosso pescoço uma cadeia, corrente nos nossos pulsos, nós não aceitamos. Tá claro? Sim? Amém. Falar um pouquinho sobre outro ponto. Potencial. O que é potencial, pastor? Potencial é o poder escondido para desempenhar o desígnio. Deus colocou em nós o poder para desempenhar o nosso desígnio, senão a gente não tinha como fazer. Se Deus diz para a planta: eu quero que você se multiplique, qual é a maneira que a planta pode se multiplicar? Como é que a árvore pode se multiplicar? Através de quê? Semente. Está claro isso? Eu poderia dizer que isso é o futuro escondido no presente. Nós temos uma falsa noção sobre isso. A escola nos ensina assim, a família nos ensina assim, mas está errado. O nosso futuro nunca esteve à nossa frente. Nunca. O nosso futuro sempre esteve dentro de nós. Entende isso? Repito. O nosso futuro nunca esteve à nossa frente. O nosso futuro sempre esteve dentro de nós. Eu vou provar isso daqui a pouco. Jeremias capítulo 1, verso 4 e verso 5, diz: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha isso, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que se formasse, ainda estava em formação, não era ainda um feto completo. Antes de se formar, Deus já o quê? Conheceu ele. Entende por que nós somos contra aborto? Entende? Antes que saísse da madre, você sabe o que é madre, né? Do ventre. Vamos usar a nossa linguagem nordestina. Antes que saísse do bucho, eita, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus está dizendo: você é profeta, porque eu te separei antes de você nascer. Amém, irmãos? Isso está claro para você? Antes de ser, já era. Quando ele nasceu, já nasceu com propósito. O propósito não foi feito depois. O propósito sempre é feito antes. Obreiros, anotem. O propósito é antes.
O propósito é anterior ao nascimento. O propósito é antes do nascimento. Quando ele nasceu, já nasceu com o propósito de ser profeta para as nações. Deixa eu te explicar como é que funcionam as coisas. Imagina que esse pedestal é o propósito de Deus. Preste atenção para você entender como é que Deus trabalha. Deus, no futuro, porque passado, presente e futuro para Deus é ao mesmo tempo. Não sei se sua mente entende isso. Entende? É ao mesmo tempo para Deus. Para nós é como se fosse uma linha reta, né? Passado, presente, futuro. Para Deus é a mesma coisa. Então ele cria o propósito. O propósito não surge do nada. O propósito não se materializa à toa, espontaneamente. Não é. Ele é uma criação de Deus. O propósito é sempre um plano de Deus. Anote isso, obreiros. O propósito é sempre um plano de Deus. Não é à toa, não é espontâneo, é propósito. Foi proposto, foi idealizado, tá claro? Então Deus cria o propósito, retrocede, nos cria para que nós cheguemos ao propósito. Então o simples fato de você ter nascido já é a prova que há um propósito na sua vida. Tá claro? Você nasceu para desempenhar uma missão, um propósito, um desígnio. E o que acontece, pastor, quando eu não desempenho? Você sofre. Você sente um vazio. Você sempre sente que algo vai faltar, sempre vai faltar algo. E as pessoas tentarão preencher esse vazio com várias coisas. Então alguns vão se enveredar pelo caminho das drogas, por exemplo. Qualquer um psicotrópico ou álcool, qualquer um deles é um propósito inverso. Vou te explicar. As plantas e animais foram criados para quê? Para estarem submissas ao homem, ou não? Sim ou não? O que Deus disse a ele, Adão e a Eva? A eles: dominai a terra, sujeitai-a. E ele diz sobre quê? Sobre tudo. Então a natureza foi criada para serviço do homem. O homem estava sob a tutela de Deus, representante da autoridade de Deus. Então foi criado para a glória de Deus, e o homem como administrador. Eu não li todo o texto de Gênesis, mas você vai ler em casa e você vai descobrir que Deus disse: é para se alimentar disso aí. Plantas e animais, é para ter o alimento. Tá claro? Então as plantas deveriam estar a serviço do homem. A medicina faz isso. A biologia, a bioquímica, a biomedicina faz isso. Elas trabalham pegando as plantas para trazer benefício para o homem. Não é assim, irmãos? Então, praticamente tudo que nós temos de remédio deriva de quê? De plantas. Quase tudo. Sim ou não? Sim ou não? O que é que Satanás fez? Pegou as plantas para dominar o homem. Eu não posso falar nomes, porque como essa mensagem vai para as redes sociais, se eu falar nomes, é bloqueado. Certo? Mas é só você pensar nas drogas, qualquer uma delas. Todas elas são derivadas de plantas. Todas. São as plantas dominando o homem. É o inverso do propósito. Por isso sofre. Por isso sofre. Por quê? Porque está sendo dominado. Aí a pessoa fala para mim: mas não, pastor, mas e o álcool? O álcool vem de onde, meu filho?